Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Jó. A gente vai para o final do livro, capítulo 42. A partir de hoje a gente vai ficar já mais próximo das últimas lições. Então nós vamos nos amparar no final dessa história. Jó, capítulo 42. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo de número 6. Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6. Chegamos a um ponto em que há uma reviravolta, mas essa reviravolta ainda não é circunstancial. Se você observar, a sorte de Jó, como menciona o texto, é mudada um tanto quanto mais à frente. Nesse momento, ele continuava sendo um homem pobre, ele deixara de ser um dos homens mais ricos do Antigo Oriente, e agora perdera todos os seus bens e continuava na mesma circunstância econômico-financeira. Jó ainda continuava sendo um homem chaguento, doente, cheio de mazelas no seu corpo. E Jó ainda estava colhendo as dores do luto. Nada do ponto de vista circunstancial havia mudado. Mas quando a gente lê esse texto, a gente percebe uma reviravolta de perspectiva. A declaração de Jó, no capítulo 42, é diferente daquilo que estava sendo dito e proferido nas páginas anteriores. E esse texto se torna ainda mais interessante por essa razão, porque circunstancialmente falando, nós estamos diante do mesmo fenômeno, da mesma realidade, da mesma dor, do mesmo sofrimento, mas um homem que reage, que enxerga a situação com outros olhos e a partir de um outro prisma. Jó 42, a partir do versículo 1, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Preste atenção em um detalhe. Todas as vezes que eu leio esse livro, eu me pergunto, por que Deus não deu explicações a Jó em momento algum? Porque se você observar os últimos capítulos, não este, mas os anteriores, talvez ali a partir do capítulo 37, Jó começa a inquirir a Deus, fazer perguntas a Deus. Ele exige algum tipo de resposta, de explicação. E você percebe que ao invés de dar respostas e sentenças afirmativas, Deus inverte naquela conversa o lugar e começa a fazer perguntas a Jó. De inquirido, Deus se torna o grande inquiridor. E o livro termina com Deus fazendo um bocado de perguntas, que são perguntas retóricas, e que no final das contas estava só colocando Jó no lugar dele. Lembrando que quem é Deus e o soberano é Ele, que faz as coisas como lhe apraz, segundo o seu bom conselho, segundo a sua soberana e próspera vontade, e Jó é um homem como qualquer outro. Então, Deus não dá explicações para Jó em momento algum, em todo o seu episódio de dor e sofrimento. Isso me ensina uma verdade. A verdade de que nem todo sofrimento, irmãos, do lado de cá, se explica. Nem todo sofrimento nosso terá necessariamente explicação. Nós podemos encontrar justificativas. Na providência de Deus, Ele se justifica. Veja, quando eu olho para a minha dor e para o meu sofrimento, a partir da providência, eu consigo até justificá-lo, entendendo à luz do todo, que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, que Ele converte mal em bem, que Deus usa até mesmo das circunstâncias dolorosas da minha vida para me formar em Cristo, para me tornar mais parecido com Cristo, Tiago capítulo 1. Então, isso se justifica à luz da doutrina da providência, de um Deus bom que está gerenciando todas as coisas e que é soberano inclusive sobre as nossas dores. Mas veja, nem todo sofrimento que se justifica na doutrina da providência se explica.
São coisas diferentes. Alguns de nós vamos passar desta vida para outra. Alguns de nós adentraremos na dimensão do eterno, sem as explicações que gostaríamos de ter para todas as nossas dores, intempéries, dissabores e tristezas dessa vida. A gente precisa aprender a conviver com isso. Nem todas as nossas dores, desilusões, decepções, infortúnios terão explicações do lado de cada eternidade. E a gente precisa conviver com isso. Eu concordo que seria mais fácil para nós termos a ciência dos porquês de Deus. Seria tão bom se antes de nos levar para a arena do sofrimento, se Deus sentasse conosco, dissesse assim: filho, olha, vai acontecer isso, aquilo outro, mas fica tranquilo, eu estou me valendo e me utilizando de toda essa realidade para fazer prosperar a sua alma, para fomentar caráter e virtudes espirituais que você hoje não tem, e Deus nos desse as devidas explicações, porque no final das contas parece que é isso que nós almejamos em meio ao nosso sofrimento. Ou você nunca quis saber o porquê? Ou você nunca orou dizendo assim: mas Deus, por que isso está acontecendo comigo e não com o outro? Em alguma medida nós desejamos que Deus nos explique as suas ações. Nós desejamos que Deus nos mostre o plano completo dos seus caminhos. Essa é uma intenção do nosso coração e ela não é pecaminosa. Mas eu tenho por certo que Deus, Ele não nos entrega o jogo todo. E eu estou confiado de que Deus não vai nos mostrar todas as coisas no que diz respeito ao plano dEle para a nossa história e para a história de uma forma geral, para que continuemos dependendo sempre dEle. E nos alimentando cotidianamente da sua força graciosa. Então Deus nos deixa, em alguma medida, numa posição de vulnerabilidade, para que lembremos que não dependemos de nós mesmos, e sim dEle. Se Deus nos entregasse todas as cartas e todos os planos, não, eu já sei, vou sofrer aqui, vai padecer, mas no final eu já estou vendo, olha, meus filhos, claro, não foram os mesmos, mas uma restituição familiar, meus bens voltarão, me tornarei um homem saudável de novo. Então, está passando, vai passar, no final das contas vai tudo se resolver. Você percebe que Deus nem sempre entrega as cartas, para que a gente lembre que quem manda no jogo é Ele. E não somos nós quem damos as cartas. E Ele vai nos deixar muitas vezes no escuro mesmo, de propósito, para que a gente possa lembrar que Ele é a nossa luz e a nossa salvação, e que é dEle que nós devemos encontrar força e refúgio para os nossos temporais, e não em nós mesmos. Então o livro de Jó, de uma maneira geral, nos ensina que Deus nem sempre explica todos os seus planos. E eu diria além, Deus não nos deve explicação nenhuma. Nos sentimos na posição muitas vezes de cobradores de Deus, como se Deus tivesse a obrigação de dizer por que Ele faz o que Ele faz. E queremos nos assentrar no trono da soberania e reger a nossa história e fazer exigências a nosso respeito, como se Deus fosse devedor de alguma coisa. Mas o livro de Jó nos ensina que algumas coisas na nossa vida vão acontecer, vai ter começo, meio e fim, mas não necessariamente explicação. Veja, houve restauração, mas não houve explicação. O livro de Jó termina de uma maneira fantástica. Termina com ele agora celebrativo, porque Deus restaurou e mudou a sua sorte, mas até nesse contexto não há explicação. Porque debaixo do sol nem tudo se explica. Nem tudo se explica. Por mais difícil que isso pareça, a gente precisa conviver com isso. Lembrando, meus irmãos, que nós não precisamos de todas as explicações. Na pandemia, eu vivi aqueles dias igualzinho a você, de uma expectativa que mudava a cada semana. Porque a gente alimentava uma esperança, tinha uma notícia, vinha algum tipo de alardo científico e coisas dessa natureza. A indústria jornalística aparecia, trazia uma novidade, um ineditismo, e essas coisas vinham acontecendo, e a gente sempre estava tendo que renovar a nossa esperança nas novas notícias e assim por diante. Mas parecia que
nós estávamos no buraco negro do desconhecimento. Porque toda grande informação não passava de uma absurda ignorância. E ninguém sabia de nada. E estava fingindo que sabia de alguma coisa e tentando ser mestre para outros que também não sabiam de nada. Naqueles dias, fazendo live, pregando para uma câmera, dentro de casa, eu tinha um quarto que servia de estúdio e lugar de estudo, e eu transformei aquilo ali no lugar onde fazia as lives. E eu lembro que em um dos sermões, o Senhor falava muito ao meu coração, dizendo assim: você não precisa saber de todas as coisas, você só precisa confiar naquele que sabe. Isso para mim foi consolador. Eu não preciso saber de todas as coisas, eu só preciso confiar naquele que sabe. Eu não fui criado para ter toda a ciência e todo o conhecimento. Eu fui criado para servir e para adorar aquele que tem toda a ciência e todo o conhecimento. O meu papel não é perscrutar os caminhos insondáveis do Senhor. O meu papel é confiar nos caminhos incompreensíveis do Senhor, porque eu confio em quem é o Senhor, mesmo que eu não compreenda os seus caminhos. Nem sempre eu vou entender os caminhos, mas Lutero dizia assim: eu não sei por quais caminhos o Senhor me leva, me guia, mas eu conheço bem o meu guia, eu conheço aquele que me leva por esses caminhos, isso me basta. Isso faz com que o meu coração descanse, mesmo diante das não explicações, do desconhecimento. Eu conheço a Deus, eu sei que Ele é confiável, e eu posso confiar naquele que sabe de todas as coisas. Portanto, Jó não precisou das explicações, por mais que em algum momento ele inquiriu a Deus quanto a isso. Deus não nos deve isso, mas Ele é confiável. E mesmo quando você não estiver entendendo absolutamente nada, e quando as coisas não estiverem se explicando, não tem problema, elas se justificam em Deus. Ele tem todo o conhecimento, Ele sabe o fim desde o começo, Ele sim está conduzindo a nossa história, e o faz por caminhos retos e planos, mesmo que para a gente pareça por um dado momento uma curva sinuosa, perigosa, que aquele caminho está todo torto, mas é só aos nossos olhos. Na perspectiva do divino, as coisas estão sempre andando certinhas. Está tudo acontecendo conforme o plano. Não o seu, não o meu, mas o dele. Então a gente precisa aprender isso. Nem todo sofrimento se explica, mas todo sofrimento se justifica em Deus e na sua providência. Mas uma segunda verdade que eu queria destacar nessa noite, é que nem sempre Deus removerá o sofrimento. Às vezes, Ele usará o próprio sofrimento para remover os equívocos do nosso coração. A história de Jó não pode ser para nós uma fábula que nos leva a uma falsa esperança. Eu poderia ser um pregador triunfalista e chegar aqui nessa noite dizendo: meu irmão, tenha fé, sua sorte vai ser mudada, seu sofrimento vai acabar, vai tudo terminar bem do ponto de vista circunstancial, e você sair daqui dizendo: que palavra, sair daqui esperançado, com uma falsa esperança. Porque pode ser que, diferente do caso Jó, o meu e o seu final não seja de uma sorte restaurada circunstancialmente falando. Ou você acha que todo crente é curado? Se fosse assim, nenhum filho de Deus morreria de doença. Afinal de contas, nós oramos ao Senhor Todo-Poderoso e Ele benevolentemente deveria nos atender, deveria nos socorrer. Mas você sabe que nem toda a história é de um culto de testemunho, dizendo: vamos reunir agora e dar louvores a Deus porque Ele nos curou. Seria maravilhoso, mas não é assim que funciona. Alguns amigos, parentes, irmãos em Cristo, não tiveram o privilégio de subir numa tribuna como essa para testemunharem, dizendo assim: o Senhor me curou. Alguns foram curados de outra maneira e estão com o Senhor na glória. Mas você entende que nem todo sofrimento circunstancial necessariamente nos será removido? A ideia de uma esperança falsa, de que sempre seremos livrados da boca do leão, sempre seremos arrancados da fornalha, isso pode gerar uma fé utópica num Deus falso. Às vezes crente morre na boca do leão. Daniel não morreu, mas se você for para a história da igreja primitiva,
Não foram poucos os crentes iguaizinhos a Daniel, que foram lutar com feras e acabaram morrendo nas arenas romanas. O mesmo Deus. Por que que Daniel foi livrado e outros tantos servos dele caíram na boca das feras e não foram livrados? É porque do ponto de vista circunstancial, nem todo sofrimento será removido aqui e agora. E é importante que entendamos isso para que tenhamos maturidade para lidarmos corretamente com o sofrimento. Às vezes, meu irmão, ao invés de arrancar o sofrimento, o Senhor vai se valer do sofrimento para arrancar do nosso coração desvios. O que está sendo tratado aqui em primeira instância não é a vida de Jó do ponto de vista do que está do lado de fora, é do que estava do lado de dentro. O que está sendo curado aqui é a visão, a perspectiva e o coração de Jó, antes mesmo dele ver curado as suas chagas. A verdadeira riqueza de Jó não vem no ato da restauração dos seus bens, mas no fato dele contemplar-se diante do soberano e render-se confiante na sua providência. A grande riqueza de Jó estava no fato de que agora o seu conhecimento de Deus foi escancarado. Ele não mais o conhecia de forma superficial, mas agora os olhos dele contemplavam o Senhor. Que riqueza maior aquele homem poderia ter, mesmo que os seus bens não tivessem sido devolvidos, restituídos ou restaurados. Nós sempre contabilizamos o sofrimento como uma grande desgraça. Em alguma medida do ponto de vista que se não houvesse pecado, não haveria sofrimento. Mas alguns de nós vamos orar para que Deus, Senhor, arranca essa dor, arranca essa tribulação, arranca essa provação, arranca esse sofrimento. E Deus está dizendo para nós assim, mas é exatamente por meio desta tribulação, dor e sofrimento, que eu estou arrancando as chagas do teu coração. As doenças da tua alma, tratando o teu caráter, te fazendo mais parecido com Cristo. Desta maneira, são sofrimentos muito abençoadores, mesmo que não pareçam. Mas é importante dizer isso, porque geralmente a gente tem a tendência de terminar a leitura do livro de Jó, dizendo assim, a minha sorte também será mudada. Mas você esqueceu de um detalhe. Você se esqueceu que a Bíblia não é sobre Jó, e também não é sobre você, e também não é sobre mim. A Bíblia, ela conta a história de alguém muito maior do que Jó, que sofreu e não teve a sua sorte mudada. Ele não foi poupado da cruz, ele não foi arrancado de lá do alto dos céus, não vieram legiões angelicais, disseram, vou arrancar o meu filho do sofrimento. Isso não aconteceu, você deve lembrar disso. Mas se você está nele, você deve lembrar que a sua sorte já foi mudada. Por meio das pisaduras dele, nós já fomos sarados. Na morte dele, nós experimentamos verdadeira vida. Ele provou da nossa condenação, para que nós experimentássemos de uma nova sorte. Por essa razão, mesmo que nada mude circunstancialmente falando, e que a nossa sorte não seja revertida, e que as coisas não sejam restituídas, nós não podemos esquecer, meus irmãos, daquele que é maior do que Jó, que sofreu agonicamente, para que tivéssemos definitivamente a nossa sorte mudada, e pudéssemos cantar o hino de Sião, que diz, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Mesmo que ainda estejamos envolvidos e envoltos por dores, prisões e sofrimentos, somos bem-aventurados, porque aquele que não teve a sua sorte mudada, mudou a nossa sorte. É sobre Ele. As Escrituras são sobre Cristo. O Pai não o livrou da dor, para que você e eu pudéssemos experimentar de uma alegria que Pedro chama de indizível e cheia de glória. Você quer benefício maior que esse? Você vai se deixar parar diante de um infortúnio circunstancial, sabendo que a sua sorte já foi plenamente mudada em Cristo.
Se você quer ter esperança verdadeira e não uma falsa esperança, não saia daqui achando que todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é mentira. Mas saia daqui crente de que a sua sorte foi mudada em Cristo Jesus. Que na cruz de Cristo você é afortunado, bem-aventurado, bendito. Você pode sair daqui dizendo assim: olha, ainda que a doença consuma o meu corpo, ainda que os meus bens enferrujem, ainda que eu seja levado até mesmo à morte e à sepultura, todavia me alegrarei no Senhor, porque Ele mudou a minha sorte. E eu sei que nem a morte, nem a vida, nem absolutamente nada pode nos separar dessa convicta certeza de que a nossa sorte já foi mudada em Cristo Jesus. Então, entenda, às vezes, Deus usará o sofrimento para corrigir alguns equívocos e desvios do nosso coração. Às vezes a gente está dizendo assim: Senhor, me arranca daqui, me arranca daqui. E Deus está falando: não, eu quero arrancar o seu coração do lugar errado, das expectativas erradas. E fui eu quem coloquei você exatamente aí. Esse é o meu anzol para fisgar o seu coração de volta para mim. Eu sei que dói, eu nunca fui um peixe. Eu não tenho agora as novas modalidades, né? Alguns que se sentem cavalo, lobo. Eu nunca me senti peixe. Então não padeço dessas coisas. Mas eu imagino que deva incomodar o anzol quando fisga o peixe. E Deus usa essa linguagem com Jó, de um homem que foi fisgado. Às vezes Deus nos fisga, e dói, incomoda, é ruim, mas não é para nos colocar na panela e nos assar. Ele nos fisga para nos livrar de predadores maiores, de quedas maiores, de inimigos maiores, para nos trazer para perto de si. Eu gosto de meditar no livro de Jonas. Em breve pretendo expor o livro nos cultos de domingo. E eu sempre olho para aquele grande peixe, e para além de ver um emblema do juízo, eu vejo ali um emblema da grande misericórdia de Deus. Porque Deus poderia ter deixado Jonas entregue à sua própria sorte. Se que Deus quisesse puni-lo condenatoriamente, era simples, era só deixá-lo morrer no mar. Acabou. Mas você percebe que por meio daquele peixe, Deus estava livrando o profeta de danos ainda maiores. Às vezes, por meio de alguns sofrimentos, Deus está nos livrando de sofrimentos ainda maiores. Ele nos fisga, incomoda, sangra, mas no final das contas, o livramento é ainda maior. Por isso, meus irmãos, nós temos alguém maior do que Jó, em quem nos amparar diante dos nossos sofrimentos. Ele é homem de dores e sabe o que é padecer. O autor aos Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, e por isso ele pode socorrer aqueles que são tentados e provados. O nosso Cristo, Ele é poderoso para nos socorrer no meio dos nossos temporais. Mesmo que Ele nem sempre nos livre da provação, Ele estará conosco lá. Ele caminhará conosco. Lembra do episódio da fornalha? Antes deles serem livrados e arrebatados da fornalha, de uma forma extraordinária, aconteceu algo muito mais extraordinário. Havia um quarto homem, com Sadraque, Mesaque e Abdinego, dentro da fornalha, livrando-os ali, no meio da dor, estando com eles, no meio do sofrimento. Alguém já disse que nem sempre Deus nos livra do sofrimento, mas Deus nos dá livramentos no sofrimento, estando conosco, caminhando conosco, sendo forte e guerreiro ao nosso lado. Queria convidar os irmãos para entoar uma música, a música Situações de Logos. Nos lembra de algumas provações que nós passamos e padecemos, mas que um dia elas serão removidas. Quando estivermos com aquele que é maior do que Jó, nós vamos render-lhe altos louvores, sem nenhuma dor mais, sem nenhum pesar, sem nenhum sofrimento. Se você puder